Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Disse Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é Faz o Teu Rolê. Antes de começar a falar sobre esse tema de Faz o Teu Rolê, eu queria falar que hoje teremos um convidado. Abram alas para o Igor. Deixa eu contextualizar o Igor. Gente, o Igor, ele sempre foi amigo dos meus amigos. Durante um determinado tempo, ele sempre estava nos mesmos rolês que eu. E sempre muito querido, com histórias muito doidas. Até que a gente estava numa festa esse ano. E o Igor veio falar comigo que amava o meu podcast, que estava adorando e tal, achava muito legal. E eu falei, sério, Igão, você gosta do meu podcast? Aí um dos meus melhores amigos, o Choque, tava perto, assim, ele falou, é claro que o Igão gosta, cara. Ele é doido assim, mas o Igão é um cara sensível, é claro que ele gosta. E aí, papo vai, papo vem, Igão me solta que já quase foi parar no programa do Porchat, contando as histórias dele. E aí eu falei, porra, claro... É claro, óbvio que você já quase foi parar no programa do Porchat contando as suas histórias, porque suas histórias são absurdas. Até que eu tive uma epifania. Eu falei, cara, Igão, você precisa contar umas das suas histórias no meu podcast. E graças a Deus ele topou, gente, porque essa história, eu lembro de ouvir essa história e eu falei, cara, essa história é simplesmente absurda. Então, Igão, por favor, conta a história do seu rolê pra gente. Fala aí, gente. Meu nome é Igor Monteiro. A Vicky me chamou aqui para contar um rolê meu. Então, isso aconteceu, se não me engano, em fevereiro de 2016. Estávamos eu e uns amigos, né, comemorando o aniversário de um amigo meu que é DJ, né, DJ Juice. O nome dele é Breno. E aí a gente, acho que o nome da boate que a gente estava era Boiler. E lá a gente se divertiu pra caramba. Eu bebi pra caramba também, né? E aí na hora de ir embora, né? Eu moro um pouco longe do Rio. Eu tinha uma viagem no dia seguinte e eu tinha que estar em Xerém, terra do Zeca Pagodinho, um pouco longe, um pouco distante do Rio, né? A galera até perguntou se eu queria ficar no Rio, mas eu já tava doidão também, já era umas 4 horas da manhã. Eu decidi voltar pra Xerém. Só que qual foi um problema? Eu pegava o ônibus na Cinelândia, eu doidão imaginava que chegando lá o ônibus já ia estar me esperando, né? Mas não, ainda faltava acho que algumas horas ainda para o primeiro ônibus aparecer. Então eu decidi sentar no chão e ficar esperando, né? Doidão no meio da Cinelândia. Nem tão doido assim também, né? Até que apareceu um grupo, né, uns 6, 7 caras assim, e começaram a zoar, falando assim, ia lá, mané, tá doidão. Aí eu percebi que eles estavam falando comigo, eu respondi, pô, tô doidão não, cara, tô só esperando aqui meu ônibus e tal. Aí um deles, assim, parecia estar, todos eles claramente bêbados, mas um parecia estar um pouquinho melhor e perguntou pra onde que eu ia. Aí eu falei, né, eu ia pra Caxias, o cara falou que ia pra lá também, que eles estavam com uma van fretada e perguntou se eu queria uma carona. Eu não senti malícia nenhuma, né? E eu decidi aceitar a carona, né? Eles tinham alugado uma van, tinha um motorista já esperando eles no estacionamento, né? Eu fui acompanhando os caras, chegou lá no estacionamento, né? Eram 7 amigos ali, só que a amizade deles funcionava meio diferente, assim. Já no estacionamento, os caras estavam brincando de lutinha, de UFC. E aí, eles começaram, 2 dele brincando, mas era uma brincadeira a vera, na verdade. Deu um socão na cara do outro, o cara já desmaiou assim. E ele rindo e chamando os caras, outras pessoas pra brincar de lutinha com ele. Até me chamou também, mas falei, deixa pra próxima. Né, fui ali levando na esportiva, por mais psicopata que aquele cara parecesse. O motorista também achou estranho, mas aí ele começou a insistir para o pessoal ir embora. O motorista estava bem, estava dirigindo a van, né, ele não tinha bebido, ele estava esperando eles ali, eles estavam comemorando o aniversário de um desses amigos, né. Tá, chegou, a gente entrou na van, os caras cismaram comigo, porque eu sou branquinho, eles cismaram que eu era filho do prefeito
de Duque de Caxias, né? E ali fui tentando ganhar a amizade dos caras na piada, na parte da comédia, né? Alguns deles riam, outros já estavam com a maldade no olhar assim, começou a achar que eu tinha dinheiro, né? Toda hora perguntava qual era meu celular, não sei o quê. E ele comecei a ouvir uns burburinhos assim. Os caras, eles estavam bêbados, né? Eles estavam achando que eles estavam falando baixo, mas eu comecei a ouvir eles falando assim: vamos sequestrar esse cara, tenho certeza que ele é filho do prefeito. E eu ouvi aquilo ali e comecei a ficar meio nervoso. E aí o que eu pensei? Vou mandando mensagem no grupo dos meus amigos, avisando onde é que eu tô. E comecei a digitar no WhatsApp. Na época não tinha, né, o mapa do WhatsApp em tempo real, então eu ia botando: pô, tô entrando na linha vermelha. Galera, eu peguei aqui uma carona, não sei na real se é carona ou se eu vou ser sequestrado, porque eles estão falando aqui que eu vou ser sequestrado, né, que eles vão me sequestrar. Fiquei ali naquela e falando com os meus amigos ali no grupo, a galera meio que rindo, né, outros já ficando meio sério assim, estavam acompanhando, né, a gente tinha acabado de sair da boate, então ainda tava todo mundo acordado ainda. Eu fui falando com eles, aí eu falei, vou tentar ganhar a amizade dos caras aqui. Continuei nas piadas como se aquilo dependesse da minha vida. E numa dessa de eu mandar mensagem no grupo falando onde é que eu tava, porque eu pensei assim, se eu for sequestrado, no grupo eles já vão saber onde é que eu tô, que eu vou informando onde que eles estavam. Então eu escrevi assim, ó, tô na linha vermelha, perto do Galeão. Eu fui informando. Até que um dos caras lá dentro da van olharam que eu tava mandando mensagem escondido e começou a falar: tá falando com quem aí? Que é isso aí que você tá fazendo? Tá mandando mensagem aí? Né, não sei o que eles acharam, que eu era, sei lá, um espião de uma gangue rival. Nem sei se eles eram de gangue também, né? Mas na hora foi um apavoro que o maluco chegou a me dar. Quando até então que eu tive um estalo, e eu falei assim: porra, vou meter uma de malucão aqui. Falei, porra, tô falando aqui com meu tio Breno, né, que não era meu tio, meu amigo Breno, que era o aniversariante do dia, DJ. E aí eu falei com os caras assim: tô falando aqui com meu tio Breno, pô, é aniversário dele. Vou mandar aqui uma mensagem aqui pro meu tio Breno aqui, rapaziada, bora. Aí nisso, peguei, gravei um vídeo assim, e os caras assim: qual é, tio Breno? Tamo aqui com teu sobrinho. Vamos fazer um churrasco com o gordinho, moro? Melhor tu dar um dinheiro aí pra gente liberar o gordinho, mané. Senão, ele tá fudido. E geral rindo, eu também rindo, né, pra caralho assim, né, pra não ficar cômico, pra não dizer que era trágico, né. E na loucura ali, a gente foi tirando as fotos também pra botar no grupo, pra poder comprovar onde é que eu tava. A galera no grupo tava meio preocupada assim, né, não sabia, eu não sabia se ia ser sequestrado, muito menos a galera do grupo. E aí ficou esse áudio aí, porra, super engraçado, né, metade brincadeira, metade ameaça. Comecei a registrar, tirar foto dos meus novos amigos ali, e fui continuando na piada pra tentar ganhar a amizade deles. E isso até que deu certo, tal. Os caras gostaram de mim e falou: corre, gordinho, agora tu é nosso, vai com a gente pro after. E eles queriam ir pra uma outra festa em Caxias ainda. Isso já ia bater 5 horas da manhã já. E eu só queria sair de perto daqueles caras. Eu desesperado falei: pô, cara, eu vou trabalhar amanhã. Pô, não dá não. Mas se liga que, porra, vocês são parceiro pra caralho. Só chegar lá na bolha, que o meu tio é DJ. Só vocês falarem o nome dele, DJ Breno, que ele vai tá lá, vai receber vocês. Vocês vão entrar de graça. Aí ele: porra, até maneiro pra caraca, gordinho, mas vamos deixar você ali em Caxias. Aí eu falei: pô, aqui ó, essa passarela aqui ó, já tá perfeita pra mim. A gente chegou em Caxias, eles fizeram a van parar na diagonal assim, fechando toda a rua, né, já tava amanhecendo, então tinha gente já, carros na rua ali em Caxias. Aí imagina, no meio de Caxias, uma van fechando a rua, né, ali todo mundo ficando tenso. E aí eles esperaram eu atravessar. Ele falou: essa daí é a tua passarela? Eu falei: essa daí mesmo, que eu vou pegar o ônibus ali do outro lado. E um dos caras falaram assim: pega lá, pega a passarela pra tu ir pra casa. Mas ó, sem sacanagem, sem putaria.
Se tu voltar essa passarela, a gente vai te meter-lhe a porrada. Aí eu, que isso, cara? E fui embora. Fui embora, atravessei a passarela, me despedi dos meus, né, amigos recentes ali. Fui embora. Quando eu cheguei, peguei, já tava no ônibus indo pra casa já. Em Xerém, eu mal acreditava naquilo que tinha acabado de acontecer. Mandei mensagem no grupo falando que finalmente já estava livre, a caminho de casa. Não fui sequestrado. Ganhei, né, novas amizades ali. E ficou essa história aí pra contar. Né? Tiveram alguns registros, ainda tenho as fotos dos meus amigos, a gente ali na baguncinha na van. Né? E foi isso aí, fica a gratidão. Não sei se eles foram pra Boiler procurar o tio Breno, né, para poder entrar de graça. Mas se um dia eles ouvirem essa história aí, saiba que, pô, rendeu, foi engraçado pra caramba pros outros, né, enquanto durou. Pra mim nem tanto assim, mas consegui me livrar de uma barra, né, contando piada na comédia e talvez evitei um possível sequestro. E é isso aí, pessoal. Grande abraço. Tá vendo, gente? Eu sei que vocês devem estar tendo a mesma reação que eu tive de apavorados e encantados com essa história. E, cara, esse áudio que ele fala do parabéns pro tio Breno, eu lembro que na época a galera ouvia esse áudio em looping. Eu lembro que da primeira vez que eu ouvi esse áudio eu fiquei tão absurdada com a história, eu fiquei assim, sem palavras. Eu falei, gente, como é que pode uma pessoa dessa existir no planeta Terra? Maravilhoso, né? E, gente, o Igão, ele é dos meus, tá? Então, ele trabalha com imagens. Quando ele me mandou esse áudio, ele me mandou imagens também. Então, eu vou postar as imagens do quase sequestro do Igão lá no Instagram do meu podcast. Então, se você não me segue, por favor, siga o @Vicky que disse. E muito obrigada, Igão, por você compartilhar o seu rolê com a gente. Agora a pergunta que não quer calar. O que te impede de fazer o teu rolê? Eu trouxe a história do Igão aqui para pôr o suco do entretenimento. Porque o que eu vim conversar com vocês é para tentar entender o que acontece na nossa cabecinha que impede a gente de fazer as coisas que a gente quer, tanto quando a gente está sozinho, quanto a maioria das vezes com os nossos amigos também. E por que eu fiquei pensando nisso? No final do ano passado eu assisti uma série que eu não vou falar o nome aqui, mas eu vou contextualizar ela, eu vou contar um pouco sobre ela para vocês entenderem o meu ponto. Quem já viu a série vai reconhecer a série, e quem não viu, sinto muito, porque talvez no momento que você veja, você vai falar, cara, eu conheço essa história de algum lugar. O que acontece? Essa série se passa no fim do mundo, e existe uma contagem regressiva para o mundo acabar. As pessoas saem na rua e elas estão vendo que tem tipo um planeta, assim, um cometa, sei lá, perto da Lua, e eles sabem que o mundo vai acabar e a partir do momento que esse planeta, que esse cometa chegar perto da Terra, a Terra vai colapsar. Só que isso vai demorar um pouco. Então é como se as pessoas tivessem, sei lá, um ano ainda pela frente. E isso fez com que a rotina e a vida dos personagens dessa série mudassem completamente. Então as empresas fecharam, os mercados funcionam em determinados horários, e enfim, muitos personagens começam a viver a vida de uma forma bem celebrativa, assim, começam a fazer coisas extraordinárias que sempre quiseram fazer. Então, quando a personagem principal ela vai andando pela rua e vai encontrando outros personagens, as pessoas vão falando pra ela, e aí, fulana, como é que você tá? Como é que anda a vida e tal? Ai, porque eu comecei a aula de surf, eu me declarei, agora eu participo num trisal e amanhã a gente vai pegar uma trilha pra ver o nascer do sol no pico tal, e aí, você quer ir? E aí a personagem principal, sempre muito acuada, mente, dizendo que está muito ocupada fazendo essas tantas outras coisas extraordinárias e que todo mundo considera muito divertido. Só que, na verdade, ela tá super de boa, chegando em casa e ficando quietinha, cuidando dos gatos dela e fazendo as comidinhas gostosas dela. Até que em um determinado momento, ela encontra um prédio onde tem pessoas que vão todos os dias simplesmente trabalhar. Normalmente, existem bilhões de coisas lá de planilhas para serem organizadas, preenchidas, e as pessoas simplesmente vão trabalhar lá
E ela consegue entrar nesse lugar e ela vai lá e começa a trabalhar 8 horas por dia e faz amizade com a galera. E sexta-feira ela vai cantar no karaokê com essa galera da empresa e ela se encontra muito feliz. E é interessante porque ao longo da série, tanto os amigos dela quanto a família fala, cara, como é que você tá? Eu quero te ver feliz, e, tipo, cara, o mundo vai acabar e tal. E ela não consegue dizer a verdade, ela não consegue dizer que ela tá extremamente feliz de ter ficado com aquela rotina, sei lá, mediana de volta, sabe? De trabalhar 8 horas por dia e sexta-feira curtir um happy hourzinho. Ela continuava mentindo pros pais dela, falando que estava fazendo aula de surf e várias outras coisas incríveis. E por isso essa frase na minha cabeça de, cara, o que que impede a gente de tocar o nosso rolê? E eu acho que muitas das nossas decisões em relação a isso precisa vir de uma força e uma coragem interna que a gente precisa se apropriar de nós mesmos, sabe? Quando eu falo se apropriar, eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, quando eu falo, a gente precisa se apropriar de nós mesmos, me vem na cabeça como se eu estivesse assistindo uma maquete digital da minha vida, que essa maquete acontece em tempo real, sabe? Uma maquete meio 3D, assim, de luz. E como se a gente fosse, às vezes, um bonequinho do The Sims também. Sabe quando você tá jogando The Sims e é o bonequinho, sei lá, ele quer ir no banheiro, ele tá com vontade de fazer xixi. Aí aparece um balão gigante com um bonequinho imaginando uma privada, sabe? Ou o seu bonequinho, ele sempre quis aprender a cozinhar. Aí acende um balão com imagens dele se imaginando cozinhando, sabe? E eu acho que com a gente é como se fosse isso, assim. É como se eu assistisse a minha maquete, eu andando e tendo vários desejos, assim, que estão em letreiros de bar, assim, piscando. E eu simplesmente não fazendo nada com isso e seguindo reto. Então, quando eu falo, eu preciso me apropriar do que é meu, eu imagino eu voltando para esse caminho que eu deixei esses desejos para trás e eu resgatando isso, sabe? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins e falando, cara, isso aqui é meu, isso aqui sou eu, sabe? Eu fazendo alguma coisa com isso ou não, quem chegar perto da minha maquete vai ver um monte de letreiro aqui aceso com várias coisas aqui, com vários desejos, com vários pensamentos, tanto os bons quanto os ruins. Então, quando eu falo a gente precisa se apropriar de nós mesmos, é tanto pegar o bom e o ruim e falar, mano, eu sou assim. Eu sou assim, entende? Da gente ter aquela energia de falar, cara, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero fazer. Ou não, começar a falar, não gostei. Você está ultrapassando os meus limites, porque eu não tô afim, porque eu não quero, ou porque eu quero muito, tô gostando pra caralho, tô apaixonada. Sabe, é o que os jovens dizem com pessoas que estão com a terapia em dia. Eu odeio essa frase, mas assim, eu acho lindo as pessoas manifestando de forma corajosa os desejos dela, inclusive falando não, inclusive impondo limites, assim, eu acho um tesão. Uma pessoa que ela é super bem resolvida com ela mesma. E aí eu fiquei pensando também nessa questão do o que verdadeiramente impede a gente de tocar o nosso rolê. Por que o negócio não vai? E aí eu fiquei pensando em 3 coisas. A primeira, sentimento de comparação. A segunda, medo do que os outros vão pensar. E a terceira, timidez. Eu juro que eu anotei essas 3 coisas no meu caderninho quando eu estava pensando sobre esse assunto. E é claro que essas 3 coisas têm várias outras camadas. Inclusive, essas 3 coisas mereciam um episódio específico para cada uma delas. Só que eu percebi que uma das coisas que essas 3 frases têm em comum é a vergonha. O sentimento de comparação, o medo do que os outros vão pensar e a timidez, todos eles têm em comum o sentimento da vergonha. E assim, todos nós sentimos a emoção da vergonha. E aí eu concluí, fiquei pensando de tipo, cara, realmente, uma pessoa que ela tá bem resolvida com a vergonha, ela é uma pessoa extremamente poderosa.
E aí, extrovertidos, aquietem a bunda de vocês nesse episódio, porque eu aposto que tem um monte de extrovertido aí pensando, ai, Vitória, mas não me considero uma pessoa envergonhada. Eu chego no rolê, eu falo com todo mundo, eu cumprimento todo mundo, tiro foto, passo stories, sou super comunicativo, beleza, parabéns, eu não tô falando. Eu não tô falando sobre essa vergonha. Eu tenho certeza que em outras áreas da sua vida, em algum momento, você é tomado pelo sentimento de vergonha. Como, por exemplo, vocês já pararam para pensar que muitas vezes o que tem por detrás, não a única coisa, mas uma das coisas que tem por detrás de uma pessoa orgulhosa também é o sentimento de vergonha? Cara, eu já percebi isso muito. De você apontar para uma pessoa orgulhosa que ela errou e você falar, cara, eu achei nada a ver isso aqui que você fez. Ou eu achei que isso aqui que você fez me deixou chateado. Das duas, uma. Ou essa pessoa se camufla, assim, atrás de uma capa de uma leoa e te pede desculpas fingindo que nada disso abalou ela. Ou ela finge que nada aconteceu. Mas você pode ter certeza que essas duas versões de pessoas se sentiram completamente envergonhadas pelos seus atos. Com uma coisa assim de tipo, cara, eu fui pega não sendo perfeita. Eu fui pega magoando alguém que eu me importo. Eu fui pega errando com alguém. Eu fui pega sendo infantil com alguém. E eu tô me sentindo envergonhada. E agora o que é que eu faço? Eu finjo que isso não me abalou de verdade e eu simplesmente peço desculpa sendo grandona, ou eu simplesmente finjo que isso não aconteceu completamente. Como também tem as pessoas que têm vergonha em relacionamentos, por exemplo. Pessoas que são super tranquilas, extrovertidas e vulneráveis em várias outras áreas da vida dela, mas quando a pessoa tá gostando de alguém romanticamente, essa pessoa tem extrema dificuldade de se permitir ser vista por outra pessoa nua e cruamente. Tem gente que faz de tudo, coloca 1000 testes, 1000 empecilhos, prolonga o processo e tenta controlar até que ponto o outro vai me enxergar. E aí eu fico pensando assim nessas pessoas e eu falo, cara, o que que você acha que a gente vai encontrar de tão ruim em você? E o que que você tem medo que a gente vai fazer quando a gente encontrar a sua pior sombra? Porque todo mundo tem sombra, gente. Todo mundo tem seu lado ruim. Todo mundo é meio merda, assim. Então, o que que você acha de tão ruim vai acontecer quando as pessoas descobrirem? E o que que você acha que as pessoas vão fazer em relação a isso? Principalmente no trabalho, assim, eu sei que a maioria das pessoas, elas sentem muita vergonha em relação ao seu trabalho, assim, de, tipo, são pessoas que lidam bem e são vulneráveis em várias áreas da vida, mas se essa pessoa, ela perceber que ela errou e que ela falhou no trabalho dela, meu amor, você pode ter certeza que essa pessoa, quando chega em casa, ó, é só chibatada nas costas dela, que ela mesma se dá. É impressionante. E eu lembrei de uma conversa que eu tive. Cara, foi com algum adulto, eu não lembro. Não sei se foi com um tio meu. Foi com algum adulto da minha família que falou que pra mim que vergonha era vaidade. Eu achei isso completo absurdo, porque eu fiquei pensando, cara, vergonha não é vaidade. E ele falou, ficou me dando exemplos assim de tipo, tá, beleza, vamos aprofundar. Vamos supor que você tem vergonha de falar em público. O que que você acha que uma pessoa que tem vergonha de falar em público vai sentir quando ela estiver falando em público? Eu falei, provavelmente a pessoa ela vai estar com medo de errar. Alguma coisa que ela vai falar quando ela estiver em público. Tá, qual é o problema se ela errar quando ela estiver falando em público? Eu fico, as pessoas vão julgar ela, vão falar mal dela porque ela errou. E aí a pessoa ficava, tá, mas qual é o problema das pessoas julgarem ela porque ela errou? Eu ficava, verdade, tem um ego ali. Ou sei lá, porque a pessoa é tímida em encontros românticos. Tá, por que que ela é tímida? Talvez porque essa pessoa queira muito que o outro goste dela e ela tem medo de fazer alguma besteira. Tá, mas qual o problema se você fizer alguma besteira? Qual o problema de você pagar um mico? Qual o problema de você falar alguma coisa errado na hora? Levantar esquisito, peidar, rotar? Qual o problema? Se o outro te jogar, o problema tá no outro, né? O que que você tem a ver com isso? E aí eu falei, nossa, é verdade, tem um egozinho na vergonha. E então lembra nessa parte que a gente estava falando sobre se apropriar de você mesmo? E eu fico pensando assim, de quando você se conhece,
você realmente se conhece bem, mas você não é capaz de realmente conseguir fazer melhor, pode ser um sinal de que você é uma pessoa super sensível, super autoconsciente, inteligente emocionalmente, mas que talvez você esteja presa num ciclo de vergonha. Se você reconhece que você está se tornando de fato essa pessoa super autoconsciente, mas que você não consegue sair disso, é porque é provável que você está repetindo o mesmo padrão. E é preciso entender e aceitar de que talvez essa camada que você não esteja enxergando é a camada da vergonha. Porque é a vergonha que faz com que você coloque tanta pressão sobre você mesmo para você ser perfeito, para você descobrir quem você é. E aí, ao invés de tentar consertar essa pressão sobre você, você realmente precisa entender e compreender a diferença entre intelectualização de si mesmo e autoconsciência. Estou dizendo isso com propriedade porque eu, amor, nas minhas análises, eu era a rainha de intelectualizar e racionalizar as minhas emoções. E assim, eu acho que a maioria de nós não somos tão autoconscientes como pensamos. Quando você se intelectualiza, decide quem você acha que é. Decide o que acha que está de errado com você. E em seguida você vai apenas vivendo a vida, coletando evidências para provar que essa crença é verdade. E isso vai se repetindo. E você vai continuando se perguntando por quê. Até você começar a reparar de que isso é tóxico e que isso te machuca pra caramba. Quando você para de se perguntar por quê? Por que que isso aconteceu? Por que fulano fez isso comigo? Por que que eu tô nessa situação? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E você começa a focar em se perguntar o que as coisas vão passar a melhorar. Porque a verdadeira pergunta que a gente tem que se fazer não é o porquê, mas o quê? O que eu preciso? O que eu estou sentindo? O que que aconteceu comigo? O que que eu preciso desfazer? O que que vai me apoiar? O que que vai me ajudar a me tornar verdadeiramente quem eu sou? Quando você fica preso no porquê, você não está focando na solução. Mas eu acho que quando você começa a se perguntar o que, você se conecta com o que você realmente precisa. Por isso que quando eu falo que uma pessoa que está em processo de cura da vergonha é uma pessoa extremamente poderosa. Por que que é uma pessoa extremamente poderosa? Amor. Se você está curado com a vergonha, você vai voltar a se sentir animado para ser iniciante nas coisas. Assim, você não vai ligar de ser visto por outras pessoas sendo ruim em coisas que você acabou de começar. Ou você não vai ligar de ser visto por pessoas que você está sendo ruim em coisas que você já faz há 5 anos. Se você lida bem com a sua vergonha, entende? Você vai passar a compartilhar emoções de forma constante, assim, que são consideradas ruins, como o ressentimento, o ciúmes, a raiva, a inveja. Como também você vai ser super aberto do quão faminto e excitado você é, ou você está. Por quê? Porque um corpo saudável e um corpo regulado, ele sente fome, ele sente desejo, tudo isso é normal. E isso tudo vai acontecer porque você vai perceber e vai entender que não há algo, não há nada inerentemente vergonhoso com as suas necessidades e os seus desejos. Portanto, você, coisa linda que está me ouvindo agora, eu acho que você precisa ouvir de alguém que chegou a hora. Entende? Quem lembra dos inícios dos EPs? Dos episódios que eu dizia que tinha alguns que eu sentia que eu tinha que tirar uma cartinha. E quando eu sentisse que era para tirar, eu ia tirar. E eu senti demais que era para tirar uma cartinha nesse e caiu a carta da estrela. E eu entendi perfeitamente o que essa carta quer dizer. Essa carta quer dizer que é hora. É hora, sabe do quê? É hora de você entrar no seu propósito, de você entrar no seu poder. Eu me senti uma pregadora agora, uma pastora. É hora, meus irmãos, é hora, mas eu tô falando sério. Eu sei que agora, quem tá no controle provavelmente é sua mente cheia de questões com a vergonha. Mas tá mais do que na hora de passar
esse volante aí pra sua alma, sabe? Pro seu coração. E se mostrar mais um pouquinho pro mundo, sabe? Você precisa abrir mão desse controle. E nessa de abrir mão do seu controle, provavelmente os seus pais podem te criticar. Os seus amigos podem te julgar, as suas redes sociais, pessoas desconhecidas e, ó, existe uma infinidade de possibilidades que podem te fazer acreditar que o que você está fazendo é errado, ou que você está fazendo é cringe, como os jovens falam, que o que você está fazendo é vergonhoso, que você está pagando mico. Mas quando a gente age com essa mente vergonhosa no controle, onde é que isso levou a gente? Eu sei que é um pouco assustador e que dá um medinho, mas eu sei também que há pessoas por aí que ainda não te conheceram, que não sabem o seu nome, que não conhecem sua história, não conhecem a sua sabedoria, os seus talentos, os seus dons, suas habilidades e que não sabem o que você passou. E uma vez que você compartilha isso, uma vez que você se mostra para o mundo, em qualquer lugar que você esteja, quem você verdadeiramente é, você vai estar caminhando num lugar tão especial que é até difícil de descrever aqui. Mas eu queria dizer que eu estou te esperando, tá? Eu tô no meio do caminho. Porque eu ainda não cheguei no final, não. Eu tô no processo, mas eu tô no meio do caminho. Mas e aí, vocês, queridos e queridas, que chegaram até no final desse episódio, vocês acham que conseguem tocar o rolê de vocês? Como é que andam esses rolés aí? Vocês sempre fazem o que vocês têm vontade de fazer? Gente, cuidado para não dar uma de igão, tá? Não é para tacar o rolê de vocês, tocar o rolê de vocês no modo igão, não. Vamos aqui na tranquilidade. Quando eu falo de rolê literal mesmo, assim, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade ainda de sair sozinho, assim. Eu, sinceramente, eu vou falar para vocês que eu também tinha muita dificuldade de sair sozinha. Eu comecei aos poucos, inclusive. Eu comecei indo pra praia, depois eu comecei indo pro cinema, que, nossa, gente, hoje em dia ir pro cinema sozinha é uma das minhas coisas preferidas. Até que em um determinado momento, teve um dia que eu tava andando de bike ali pelo Aterro, ali pela Glória, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu parei, né, e fui pegar um ônibus na Lapa para poder voltar para casa. Tava um calor da desgrama nesse Rio de Janeiro. Que é isso, RJ? Calor da pleura. E aí eu falei, cara, vou sentar nesse bar aqui, eu vou pedir uma cerveja, eu vou pedir um chopp e vou voltar para casa. Eu tomei 3 chopps. Fiquei sozinha no bater-mão de cerveja, tomei 3 chopps e depois disso eu fui para casa. Até que depois disso, assim, depois de eu ser batizada como uma pessoa que tá sentada no bar se divertindo sozinha, tomando cerveja, aconteceu de eu ir para uma roda de samba sozinha. Também nessa mesma vibe, assim, eu tava voltando acho que de uma casa de uma amiga que mora no centro, lá pela Lapa, não sei. E aí eu acabei, ou eu tava indo pegar um metrô, ou voltando do metrô, ia pegar um ônibus, foi alguma coisa assim, que eu esbarrei numa roda de samba no centro da cidade. E aí eu fiquei lá, tipo, uma hora e meia, assim. Cantei várias músicas sozinha e eu fiquei assim, gente, eu preciso ir pra casa. Porque eu tinha alguma coisa pra fazer em casa. Eu não sei se eu ia receber alguma amiga aqui, ou se eu tinha combinado alguma coisa com a minha mãe. Só sei que depois disso, assim, eu falei, gente, tô batizada. Eu só não viajo sozinha porque a minha conta bancária ainda não permitiu. Eu ainda acho maneiro, saudável, rachar a continha quando tu tá viajando com alguém. Mas assim, se a minha conta bancária estivesse gordíssima neste momento, meu amor, eu estaria viajando sozinha pra caramba, pra caramba. Então, eu aconselho você a não só dos seus rolés emocionais, tá? Que era tudo que a gente estava conversando aqui. Eu aconselho você a tocar os seus rolés emocionais, a fazer o que você tem vontade de fazer, e o rolé literal mesmo. O que que você não consegue fazer sozinha? O que que você não consegue fazer sozinho? Gente, já passou da hora. Cuidado para não ser sequestrado numa van. Hein, garota, garota? Juízo nessa cabeça. Mas eu tô aqui no meio do caminho, que eu ainda não cheguei lá no final não, mas eu tô no meio do caminho pra gente se encontrar, tá? Não se esqueça, gente, de me seguir no Instagram, @VicDisse. E, seus safados, de me avaliar aqui no podcast mesmo, de me dar 5 estrelas, que é muito importante, e me recomendar para as tuas queridas, para os teus queridos, e fiquem ligadinhos, tá? Porque já já tem um quadro novo nesse podcast que se chama O Disse pra Vicky, onde eu vou entrevistar pessoas queridas que eu admiro e que eu amo. Então eu tô muito animada e eu preciso de vocês grudados em mim.
tá? E aí eu vou estar querendo saber aqui, super curiosa. E aí, você tá tocando o seu rolê? Me conta. Um beijo.